Oi, gente linda, como vocês estão? Pega lá teu livro de geografia e vamos iniciar mais uma aula. Então, lembrar da última aula a gente falou um pouquinho sobre acessibilidade, deu uma geral no capítulo 2, não foi? E hoje a gente está começando a unidade 3, falando sobre tecnologia, energia, conectando pessoas, espaços, movendo o mundo. Então, vamos lá ver um pouquinho sobre isso, sobre essa coisa de tecnologia, né, e energia. Então, a gente tem a figura 1, mostrando a área rural municipal de Petrolina, estado do Pernambuco, 2016. Tem a figura 2, uma redação do Jornal do Município de São Paulo, 2015. A figura 3, que tem uma fábrica de computadores no município do estado de Manaus, estado do Amazonas. E tem, na figura 4, garimpo do município de Senador Porfírio, estado do Pará, em 2017. Bem interessante isso aí. Trabalhos diversificados, certo? Então, o que a gente vai ver aí? Que qual dessas fotos você associa à modernização das atividades no trabalho? Qual dessas aí que você está vendo? Por que você escolheu essa foto? Você vai responder e vai me dizer. Então, de onde vem a energia necessária para movimentar a máquina dos equipamentos e os veículos que aparecem nas fotos dessas aberturas? Então tem, ó, a primeira na página 89, né? Ela está falando agora aqui na página 89. Tem uma redação do Jornal de São Paulo, né? E a de baixo tem a área municipal de Brotas. Você vai escolher qualquer uma dessas. E qual dessas fotos você associa à modernização do trabalho e a atividade de trabalho que você escolheu? Qual a atividade? Se é no campo, se é na cidade, se é na indústria, se é no minério, né? Porque a gente está vendo aqui, a foto 1 está sendo a área rural, né? A 2 já é na cidade, né? Uma redação. Já na foto 4 é uma 3 é da indústria, né? Fabricação de computadores. E ali no minério, tá certo? No garimpo. Então você vai lá e vai tentar descobrir aí essa situação e responder. Aí vai lá para a página 90 e a gente vai lá falar um pouquinho sobre modernização nas atividades econômicas. Como é que se dá e como é que se deu essa modernização? Tudo a ver com o que a gente já estudou, falou sobre essa revolução industrial, mas vamos dar essa pincelada, sempre história e geografia conectados. A modernização na agricultura, vamos ler? No início da prática agrícola, os instrumentos e as ferramentas utilizados eram rudimentares, né? Bem simples, pedras afiadas, lascadas, ossos de animais, galhos de árvores, são lembrados, né? Quando a gente estudou história, período neolítico e paleolítico. Mas com o passar do tempo, né, essas ferramentas não ficaram as mesmas. Aí veio o período da pedra polida, né? As máquinas e os equipamentos foram inventados, também se desenvolveram as formas técnicas de cultivos e as técnicas já existentes foram aprimoradas cada vez mais. Além disso, foram criados os fertilizantes químicos para produzir mais alimentos e também os defensivos agrícolas, para combater insetos, ervas daninhas e doenças que prejudicassem as plantações. Então, como sempre, e também a vida do ser humano. Com a utilização de máquinas e de técnicas de cultivos mais modernas, é possível aumentar a produção agrícola utilizando cada vez menos trabalhadores rurais, né? Com a técnica, com máquinas. Então, como a gente já tinha mencionado, o trabalho de 10 homens foi substituído por uma máquina que só precisou de um homem. Toda essa modernização que ocorreu na atividade agrícola, ela possibilitou um grande aumento na produção. E aumentou a produção, claro, né? Porque o homem passava o dia inteiro para fazer um arado da terra, uma máquina não dava nem a metade do dia. Possibilitou um grande aumento da produção. Em contrapartida, ele acarretou uma diminuição de oferta de emprego nas atividades rurais, né? Então, lembrar da história, então teve o êxodo rural. Muita gente saiu do campo porque não tinha mais trabalho e foi para a cidade.
Então, a colheita mecanizada está mostrando aí da soja no município de Formoso, no Rio Preto, estado da Bahia. Então, olha, está mostrando aí a colheita mecanizada, onde tinha que ter várias pessoas para fazer essa colheita de soja. Só tem duas, né? Porque são duas máquinas. Quais são as consequências da modernização agrícola? A gente acabou de falar e você vai responder aqui no teu livro. Está falando sobre modernização agrícola. Para além das máquinas agrícolas, vamos ver um pouquinho sobre isso na página 91. O desenvolvimento da tecnologia e da informação, ele permitiu avanços, né? A tecnologia veio vários avanços com eles em todas as áreas. Na agricultura não ficou fora, claro. Os drones, então lembra aqueles drones, né, que ficam lá voando bem alto. Os softwares agrícolas já estão sendo utilizados pelos agricultores. Os drones são veículos aéreos não tripulados, né? Não precisa de pessoas lá. Geralmente um pequeno porte. Eles são comandados à distância por um controle remoto. Os drones são equipamentos com câmeras que captam imagens com precisão. Ela vai estar vendo lá toda a plantação lá de cima. Sistemas de localização de GPS, né? Global e outros mecanismos de software para que as mais diversas finalidades. Ou seja, na agricultura, os drones, eles sobrevoam as áreas de cultivo, como eu tinha mencionado, coletam as imagens com grande resolução e capturam dados com precisão. As imagens e os dados são analisados pelos softwares, são desenvolvidos especialmente para a agricultura e fornecem informações que ajudam a agricultura a controlar melhor a produtividade. Tecnologia de informação é um conjunto de recursos de computação que possibilitam o registro de armazenamento de análise de dados. Ou seja, alguns drones ele têm a capacidade de analisar o solo quimicamente para saber se há falta de algum nutriente. Na foto, o técnico comandante comanda um drone na plantação do município de Ortigueira, no estado do Paraná, em 2017. Então tá aí o drone. Né? Então, ó, essa tecnologia veio o quê? Ajudar, porque às vezes a pessoa ia precisar lá andar pelo meio da terra, olhar, coletar o solo e ele foi diminuir esse tempo com uma qualidade muito maior, né? Em compensação, diminuiu a quantidade de pessoas para isso. Na página 92, ele já está falando sobre a modernização na pecuária. A gente falou na agricultura. A modernização na pecuária é notada principalmente na pecuária intensiva. Que é isso? A reação nutritiva de alimentos, complementos foram produzidos para que os animais engordem mais rapidamente e que estejam prontos para o abate. Então a gente vê aí um boi, se você for colocar lá no pasto, for lá vizinho perto da sua casa, vai demorar muito para engordar. Mas aí, como ele é para venda e são vários, então eles para o abate, ele quer que fique gordo bem rapidinho para vender logo, para ganhar dinheiro. Então, é de forma diferente. Então, como foi que eles fizeram isso? Animais engordaram rapidamente enquanto para o abate, com vacinas para a prevenção de diversas doenças que atingem os animais que foram desenvolvidas. Então, vacinas ajudaram bastante a essa evolução. Além disso, o que foi que aconteceu? Vamos ver aqui. Além disso, novas técnicas de criação, de reprodução de animais e a utilização de máquinas e equipamentos, ela contribui para o aumento da produção de carne, de leite e couro. Então, são técnicas inovadoras, né? A tecnologia de informação, ela também está presente na pecuária, né? Mas, professora, essa coisa de computador, então, também no campo, com certeza, gente. Brincos com chip são colocados nos animais para rastrear o rebanho, se perdeu, como é que ele tá, se está engordando, se não tá, então ele está lá, ele tem um chip lá. Os chips também transferem para um banco de dados
via satélite várias informações sobre os animais, identificação e localização, tá vendo onde eles estão. Dados de vacina, se aquele boi está vacinado, se não está, se não foi, vai vacinar. E de produção, entre outras. Os drones também lá na pecuária também são utilizados por muitos criadores para monitorar os animais para a vigilância dos pastos a fim de detectar roubo de animais. Aí tá lá o drone, olha, tem o chip lá, olha, tá onde é aquele animal, porque são animais caríssimos, né? E tem muita gente que aparece para querer roubar. Então você vai responder de que maneira a modernização nas atividades agropecuárias pode contribuir para o aumento da produção de alimentos e de matéria-prima. Converse sobre isso com os professores do colégio. Como é que se dá esse aumento de produção de matéria-prima, de alimentos, através dessa tecnologia? Como é que se deu isso? Como é que acontece? Dá uma revisada em tudo que a gente falou agora, né? Então, aí está mostrando aí uma ordenha mecanizada no município de Palmeira, em 2013. Mostrou aí um brinco eletrônico que ajuda a identificar e obter dados a cada animal de rebanho. Então, tá aí, ó, mostrando. Então, essa ordenha era feita manualmente pelo homem, né? Puxando lá a teta da vaca lá. Então, eram vários. Então, olha, tá lá, ó. Em várias, né? Não machuca não, né? Senão a vaca não ia aguentar. Então, a tecnologia também chegou lá. A modernização também nas atividades extrativistas, também, com certeza. Então, a modernização na questão extrativista, ela veio como? Nas atividades extrativistas praticadas de forma industrial, vem se modernizando também rapidamente. Algumas embarcações utilizadas na pesca industrial, por exemplo, são equipadas com radares que localizam cardumes. Poxa, que coisa bem tecnológica, né? Lá no fundo do mar eles sabem. Então, radar, isso aumenta a quantidade dos pescados e torna a atividade pesqueira mais precisa e produtiva, né? Não precisa a pessoa ficar lá procurando um monte de tempo, já sabe onde é que está o cardume. Outras embarcações, elas constituem verdadeiras indústrias em alto mar. Elas têm instalações fábricas com capacidade de processar armazenamento e armazenar o pescado. Enquanto isso, a pesca continua. Então, chega a tecnologia também nessa área. Na página 93 também está falando no extrativismo mineral, né? A gente falou sobre o animal, agora está falando sobre o mineral. A utilização de técnicas avançadas na modernização de equipamento, além da mão de obra especializada, aumentou muito na produção mineral no Brasil. Como que se dá isso? Assim como na agricultura e na pecuária, os drones também são utilizados na atividade extrativistas. Eles fazem o levantamento do relevo da área onde as minas a serem exploradas estão localizadas e monitoram os jazidas, entre outras aplicações. Então vai lá ver o relevo, ali tem uma jazida de ouro, diamante e tem esse extrativismo. Então a gente está mostrando aí a extração de calcário no município de Almirante, Tamandaré, no estado do Paraná. Então você vai citar aí como resposta como o desenvolvimento da tecnologia pode ser aplicada nas atividades no campo. Então a gente acabou de ler sobre isso aí na pecuária e você vai responder. Na página 94, ele diz assim que a modernização é importante, mas a modernização no campo não é para todos, porque essa tecnologia precisa de que, gente? De dinheiro, né? Então precisa a pessoa ter dinheiro para poder chegar lá e se estruturar de forma adequada. Então, olha, o que acontece? Muitas indústrias, institutos de pesquisa agropecuários vêm desenvolvendo máquinas e equipamentos semelhantes, melhoradas de novas tecnologias de produção, contribuindo para a modernização das atividades agrícolas e pecuárias. Tem também a
biotecnologia com exemplo de desenvolvimento de técnicas para utilizar material biológico na agricultura e também na agricultura industrial. Mas olha só, nessa parte de modernização no campo, não é para todos, modernização na indústria, do artesanato e a indústria moderna, a gente vai dar uma olhadinha na próxima aula, tá bom? Para a aula também não ficar cansativa, a gente vai dar uma paradinha em modernização das atividades extrativistas. Aí eu vou passar um questionáriozinho em relação a isso e vou passar um vídeo para a gente ver de uma forma mais prática e dinâmica como é que está se dando essa modernização da tecnologia em todas essas áreas, na tecnologia e energia, conectando o espaço do mundo, né? Na pecuária, na indústria, na agricultura, né? No extrativismo. E eu vou enviar para vocês para a gente poder fazer isso de uma forma mais dinâmica e não ficar somente lendo. Tá bom, gente? Então, nossa aula fica por aqui. A gente começou na página 88 e a gente vai estar dando uma parada na página 93, tá certo? Beijinho para vocês. Não esqueçam de enviar atividades, tá certo? Até a próxima aula de geografia.